Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje, dia 9 de agosto, terça-feira, dia seguinte da fatídica sessão da Câmara dos Vereadores, que semana passada não houve sessão porque ninguém foi, ontem todo mundo foi e rolou um pau generalizado lá, quase generalizado, né? Entre ofensas verbais, entre gritarias e barracos. A gente vai falar bastante sobre isso aqui num programa dedicado exclusivamente à sessão da Câmara de ontem, na qual eu estive presente. André Padula, nosso comentarista político, e o nosso âncora no Brasil em Pauta aqui, Carlos Henrique, além da nossa voz da consciência, Carlos Alberto Salomão Chicão, que também já trocou até as pilhas do microfone lá para dar os seus pitacos aqui. Caso você queira mandar sua pergunta para os nossos convidados, é só ligar no 19 3842 1632, e-mail contato@infinitytv.com.br, ou também através do Twitter, @Infinity_TV. Boa tarde, meus caros. Eu estava lembrando uma coisa hoje de manhã, quando eu tinha uns 13, 14 anos lá em Santos, a gente tinha um time de praia e tal. E quando a gente perdia, uma vez a gente perdeu de 8-0 e não tinha argumento, né? Pô, por que perdemos? O que a gente fez? Rolou no pau o outro time. Um belo argumento. Rolou uma treta generalizada. Só que, como eu disse, a gente era moleque. A gente tinha 13, 14 anos. O que falar sobre essa Câmara de ontem, André Padula? Você que já esteve lá. Começo dizendo o seguinte: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eles não souberam se amar. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Olha, o mínimo que se espera de um homem público é equilíbrio. Equilíbrio para ouvir crítica, equilíbrio para fazer crítica. Você tem que ter um estômago de boi para aguentar as coisas. O que se sucedeu ontem na Câmara foi apenas mais um fato a se acrescentar àquilo que vem acontecendo lá dentro. Eu também acho que só foi um detalhe. Foi um simples é um detalhe, é um circo. Ontem nós tivemos mais uma sessão, mais um espetáculo. Infelizmente, a Câmara Municipal, de uma maneira geral, merece nota 0. Carlos Henrique, você também ouviu bastante coisa por aí ou não? Bastante, Roger, bastante. Eu fico pasmo. E, André, fico triste. Sim. Você sabe, eu fui assessor da Câmara e participei, convivi nos corredores, no plenário. Existia, em princípio, o que podemos chamar, Roger, de respeito mútuo. Uhum. Tá? Então, eu vi vereadores nesse legislativo terem respeito entre si e, mais que isso, respeito pelo público, pelos eleitores. Eu, na minha modéstia, eu digo que quando o legislador é eleito, tá? Que ele tem um voto de confiança dos seus eleitores, Roger, no princípio, qual a obrigação dele? É falar pelos eleitores. Então, o que eu estou entendendo, André? Que alguns vereadores estão declarando que o seu eleitorado é idiota, que o seu eleitorado é um bando de incompetente, de insensato, sabe? E que não tem o menor equilíbrio emocional. Afinal, eles são os representantes do povo, né? Exatamente. Então, eu entendo que quando o legislador se reúne na Câmara, no plenário, ele está ali, no mínimo, André, ele está ali falando por 300 pessoas, no mínimo. Então, aquele legislador está dizendo que aquelas 300 pessoas são imbecis. E o que? Eu não posso concordar. Entendeu? Eu entendo que ele tem que ter, primeiro, amor próprio. Faltou amor próprio também, André? Faltou amor próprio? Faltou um monte de coisa. Faltou uma série de coisas. Postura. O legislador, em princípio, tem que ter postura de legislador. Sabe? Ele é um cidadão, antes de ser eleito vereador, ele é um cidadão. Sabe? E como tal, ele tem que respeitar a casa e a casa pela qual eles são representados, claro. E os que eles representam. Então, esse,
Me permite, André? Tá. Eu vou vulgarizar, Roger. Sabe? Eu não vou dizer que eu vou chutar o balde, só o pau da barraca. Entendeu? Por quê? Faltou o pão, o circo foi armado. Exatamente. Entendeu? Faltou o pão ou brioche, não sei não. Sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que o reflexo de Brasília acaba nos atingindo, né? Nós vemos tanta barbaridade acontecendo, nós vemos tantas investigações conduzidas pela Polícia Federal, tanta gente sendo demitido, tanta gente sendo investigado. Não sabemos a priori se essas investigações ou se essas questões vão chegar a um fim, mas a gente acaba ficando desiludido. Só que se você for analisar a atuação parlamentar no Congresso, você tem pessoas que representam um pensamento de direita, pessoas que representam um pensamento de esquerda, debatem acaloradamente, trocam acusações acerca exatamente da conduta e do pensamento de cada um, mas todas as questões lá são questões discutidas do ponto de vista da política. Claro. Você não vê um deputado ou um senador acusando o outro de bandido, de assassino, de miserável, do que quer que seja. E dificilmente você assiste algum entrevero físico, já. Discussões muitas, mas entrevero, vias de fato, dificilmente. Houve alguns casos que são famosos, o Sr. Arno de Mello, pai do Collor de Mello, que disparou uma arma, tentou matar um, a mira dele era tão boa que acabou matando o outro deputado. E saiu inocente de tudo isso ainda. Não teve penalização nenhuma. Será que nós estamos chegando às mesmas condições de Brasília? Ou será que nós estamos sendo pior do que Brasília? Eu acho que tá. Não, voltamos a Roma Antiga, os gladiadores, né? Roma Arena. Temos gladiadores. Temos vereadores, temos gladiadores agora. Bom, a gente foi muito ventilado, muito comentado pelos meios de comunicação, principalmente da internet, sobre o que aconteceu lá ontem, por conclusões que eu estava ouvindo através da transmissão ao vivo da Câmara. Eu estava lá pessoalmente, só que eu prefiro assim, não dar muito minha opinião, depois eu vou escrever no blog, a resenha e tal. Antes de de eu falar um pouco os detalhes da sessão de ontem, queria que o Chicão comentasse algo. Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Carlos Henrique, ao nosso André Padula e aos nossos web espectadores. O Roger, você começou falando que de um ocorrido futebolístico, né? Na sua época de menino, você foi jogar na praia, né? Não foi na praia esse jogo? Opa, na praia. Na praia, né? O Roger de Santos foi na praia e perderam de 8-0, saíram no braço, né? Com o pessoal, né? Acho legal, né? Tem aquele velho ditado, né? Não pode ir na bola, vai na mão, né? Exatamente. Isso aí quando vocês eram moleques, né? Moleques, 13 anos. Agora, levando para o lado esportivo, né? Eu costumo sempre falar. Eu vou citar um dado aqui, o André não vai gostar muito, mas é aquela derrota do Palmeiras de 6-0 para o Curitiba, né? Que praticamente tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Eu tenho várias testemunhas. Dentre elas, o Carlos Henrique conhece. O Ello Gamaliel Falco Costa, ele é minha testemunha, que antes do jogo ele falou, vocês vão perder lá do Curitiba. Eu falei assim, isso aí é uma tragédia anunciada, tava na cara que o Palmeiras ia perder para o Curitiba, não de 6, né? Aí eu imaginava de 2-0, 3-0, falei, eu tô com medo porque depois da eliminação lá pro Corinthians, dos pênaltis, da maneira que foi, né? Então vem se agravando, né? O estado emocional do jogador, o estado emocional ali da comissão técnica, aquela dúvida, o Palmeiras passava que não entra com uma afirmação, então todo mundo cobrando, perdeu no Corinthians, vem aquela semana, todo mundo falando, pimba, caiu na quarta-feira, tomou de 6 do Curitiba. Então isso que vem acontecendo na Câmara de Serra Negra é uma tragédia anunciada. O pessoal está ciente de que mais dia ou menos dia isso iria ocorrer, ou coisa pior, que a gente espera que esses vereadores tomem ciência da função que eles foram eleitos
né, de serem vereadores e não cometam mais barbaridades. De pessoas, a gente pode dizer, que vieram aqui, né, deram entrevista, sentaram e depois não dá para entender, gente. Então, tomem consciência daquilo que vocês têm que fazer como vereadores. Né? Agora, a opinião, como o Roger falou, da sessão de Câmara, daquela que não ocorreu, eu não vou quebrar a pauta porque hoje não tem pauta, né, Roger? Não tem, hoje você pode falar o que você quiser, Chicão. Aí o pessoal vem com a resposta dos requerimentos já encaminhando para o vereador. Oh, minha gente, faça-me um favor, o prefeito tem 15 dias para responder os requerimentos, André. Né? Aprova os requerimentos, faz a sessão, não faz o povo de palhaço, não faz o povo de otário. O pessoal esperou para aquela sessão. Por que isso? Para ganhar tempo? Que tempo? Tiveram 7 dias para responder, sendo que tinham 15 para responder, de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais satisfatória. Para com isso. O que vocês estão fazendo com Serra Negra? Por favor, põe a mão na consciência, gente. Só uma coisa, Chicão. Além disso, além dessa questão, esses documentos já estão divulgados na internet há pelo menos 2 semanas. Então, se a Prefeitura, se o Poder Executivo tem 15 dias para fazer a resposta, para prestar o esclarecimento ao requerimento do vereador, a partir da data que foi protocolado na Câmara, na Prefeitura, porque a sessão da Câmara aconteceu ontem. Se esses requerimentos, e a notícia que eu tenho é que eles foram aprovados, se esses requerimentos aprovados forem apresentados ao Poder Executivo na data de hoje, começa a contar a partir de amanhã 15 dias. Então, se eles estão na internet já há 15 dias, mais 15 dias, é 1 mês para prestar o esclarecimento. É 1 mês que o poder público saberia o que fazer. Se tem resposta, o Paulo disse ontem aqui, Paulo Valentim, ele esteve aqui e disse, olha, todo mundo já sabe o teor do requerimento, o que ele pede, qual a informação que ele quer. Se a Prefeitura tem resposta, diz sim, se não tiver resposta, diz não, e pronto. Exatamente. Para vocês verem o tamanho do circo, o tamanho da manobra, da jogada política, para começar ali não tem santo, que isso fique bem claro. Não tem santo nenhum. É um com requerimento, dando congratulações e aplausos por entrevista, entendeu? Que não foi aqui a entrevista, mas espera aí, né? Daqui a pouco tudo vai merecer congratulação e aplauso. Eu acho que nós todos estamos colocando a respeito de uma tragédia anunciada. Exatamente. Então nós temos que colocar o seguinte: essas questões que desembocaram na noite de segunda-feira, essa situação toda se deu em função da atitude parlamentar do vereador João Paulo Ferraresso. Eu, quando fui vereador, nós, vereadores da situação, nós tivemos um entreveiro com a vereadora Regina. E foi uma das piores lembranças que eu tenho da minha atuação parlamentar. Porque eu acabei agindo de uma maneira tal que não deveria ter agido. Então, o meia-culpa que eu faço de público aqui agora, porque eu digo a vocês o seguinte: eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Os outros, cada um responde por si, mas eu não deveria ter feito. E essa é a minha culpa. Peço publicamente desculpas à Regina por tê-la constrangido daquela maneira. Porém, ela também nos provocava. Então, a coisa foi um crescente, onde ela provocando, ela agindo de uma maneira tal, que acabou causando naquilo que chegou. Claro. Só que mesmo naquele instante, apesar de sermos praticamente um rolo compressor sobre ela, nunca faltou respeito a ela, pelo menos do ponto de vista pessoal. As discussões eram políticas. O que nós temos ontem? O que nós tivemos? Nós tivemos a questão do senhor João Paulo Ferraresso, eleito por um grupo político. Traiu esse grupo político, bandeou-se pela situação, pela então oposição,
se elegeu presidente da Câmara, enquanto presidente da Câmara arranjou briga com todo mundo, a ponto de atrito com todo mundo. Então, ou seja, segunda-feira foi como o Chicão bem falou, é uma história anunciada. Era algo que ia acontecer, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E se ele, João Paulo, não mudar a postura, vai acontecer de novo. Porque, veja bem, eu acredito até num lance meio premeditado de tudo isso. Sabe? É premeditado por quê? Porque vereador jurando ele dentro do plenário, eu sei, eu estava lá. E não foi a primeira vez que eu ouvi nego falar, eu vou bater nesse rapaz, eu vou pegar esse rapaz. Aí o cara já vem com spray de pimenta. Ou seja, entendeu? Vai me dizer que não é premeditado? Usando a tropa de choque? Até que eu saiba é proibido esse artefato. Se a moda pega, meu irmão, vai estar todo mundo aí. Vai ver que ele faz parte da tropa de choque e vocês não sabem. Disseram aí que ele tá apto para trabalhar na guarda. Uma pergunta, deixa eu perguntar para o Carlos Henrique, que ele tem bastante informação do meio da questão de segurança pública. O uso de spray de pimenta por um cidadão normal, se eu quisesse andar com um tubo de spray de pimenta no meu bolso, eu posso? Até onde eu sei, não. É de uso restrito. Existe o outro spray, que você até compra oficialmente em alguns lugares, né, que não é gengibre, tem um outro nome lá. Não, hoje em dia o spray de pimenta não está sendo usado nem pela polícia. Não, mas nem a polícia usa mais. E a polícia está usando o spray de gengibre, segundo informações que eu fui colher ontem, e em conversa com um delegado, filho do Charles Lolly, o Richard, que está aí, a gente estava conversando. É um artefato que não é permitido. Por pessoa física não é permitido. Tem que ter autorização do Exército e provar que você precisa usar aquilo. É a mesma coisa que você provar que precisa andar armado. Pronto. Tem o seguinte, não podemos nos esquecer que nós comentamos em off antes hoje de manhã, né, Roger, a respeito de que esse produto, tá, ele pode causar um edema de glote e pode levar a pessoa a morte. Eu estava a 6, 7 metros do lugar lá. Se a pessoa for alérgica ao gás, pode desenvolver um edema de glote, trava e incha as vias respiratórias da garganta, a pessoa morre sufocada. Então, o uso disso... Você sabe, em princípio, o uso, que nós vamos considerar uma arma, tá? É uma arma, ele foi desenvolvido para imobilizar delinquentes, bandidos. Né? E controle de multidão. Exatamente. Existia antigamente, chamava CDC, que é Controle de Distúrbio Civil. Hoje em dia se fala apenas controle de distúrbio. Né? Então, desinteligências generalizadas. Tá? Então, e outra, você não pode usar em ambientes fechados. Ontem, no caso, foi do lado de fora da Câmara, mas foi uma baita desguichada. Mas a pessoa... Eu tô vendo agora, pelo amor de Deus, não foi engraçado. Né? Mas a pessoa que estava cortando aquele instrumento, tá, tinha autorização para uso? Exatamente. Podia usar? Eu acho que no mínimo é um 129 aí. Usando como escudo de defesa? Estranho, não? Mas a gente vai ver. Se ele se sentia ameaçado, se ele se sentia... ameaçado pelo outro vereador. Mas existem autoridades presentes. Não só isso, e não só essa questão, ele deveria registrar um boletim de ocorrência antecipadamente, preservação de direitos. Você sabe, tem notícia de algo sendo feito nesse sentido? Não que algo foi feito? Não tenho notícia. Não tenho. Eu acho que assim, o João Paulo foi um pouco infeliz nessa daí. Temerária a atitude dele. Sabe por quê? Porque se ele estava sendo ameaçado, tal, faz o boletim de ocorrência, dirige a autoridade competente. Claro. Entendeu? Porque, olha só, isso daí pode configurar até contrabando entrar nessa história. Eu andei pesquisando por causa do sprayzinho. Não quero ser... Olha, a verdade aqui. Não vamos colocar sobre esse aspecto. Não vamos colocar sobre esse aspecto ainda, mas... Se ele está usando algo de uso privativo das forças de controle, controle de segurança, aonde ele conseguiu?
Ou ele conseguiu A autoridade vai de uma autoridade que lhe entregou, aí seria o quê? A autoridade, então, no caso, seria o quê? Seria crime de responsabilidade dessa autoridade. Aí é conivente. Conivente. Vai ser conivente. Se foi de dentro da polícia militar ou de dentro da polícia civil, essa pessoa que supostamente teria entregue para ele esse material, prevaricou, estaria cometendo um crime. Se ele adquiriu de meios outros, que meios outros é esse que o vereador João Paulo consegue comprar um spray de pimenta? Pode comprar qualquer coisa por meios outros, não pode? E aí, como é que fica? E também a gente está falando aqui nesse caso específico porque foi uma situação séria, foi o uso de um artefato que não é autorizado, mas também a gente não pode esquecer os meios, né? O que foi os meios? O Paulinho Valentim também sair do seu lugar do plenário e ir para cima dele para uma suposta agressão. Eu tenho minhas conclusões, eu não vou falar aqui porque eu não vou querer entrar nesse meio. Veja bem, você dizer que vai fazer uma coisa, tá? E fazer a outra. Fazer a outra. Então, esse vereador que vocês citaram usando esse spray de pimenta, então ele se colocou nas vias de fato. Então ele foi agressor de fato. Entendeu? O outro, porque você não pode nem condenar uma pessoa por pensar ou ter vontade de fazer tal coisa. Você não pode. Eu também tenho vontade de ter uma Ferrari e não tenho. Entendeu? Então você não pode. Agora, eu vou dar um tapa no Roger, isso é uma coisa. Entendeu? Agora eu pegar um spray de pimenta e jogar no rosto do Roger, entendeu? Aí é via de fato. Então isso é agressão. É artigo 129. Vamos perguntar a opinião do Chicão, porque tem dias também que eu tenho vontade de dar umas porradas nele, mas não dou, né? Não dá. Chicão, o que você faria? Espirrava, spray, saía no soco, saía correndo, chamava a sua mãe. O que você faria numa situação dessa? Numa situação dessa, sendo agredido ou agressor? Não, assim, quase em vias de fato. O cara indo pra cima de você. Eu saio na mão. Aí sim. Que eu pego o gato, parceiro. Não é, pô. Roger, eu vou voltar ao começo da sua conversa. Quais foram os meios? O porquê disso? Por que o Paulinho e por que o João Paulo? É isso que a gente tem que indagar. Por que os dois? Exatamente. Por que não os outros? Mas, meus amigos, essa desinteligência, Chicão, vem de quanto tempo atrás? Não, mas é isso que eu quero entender. Quais foram os meios que levaram o Paulinho a ir lá fora agredir? Você estava lá presente, você pode me dizer? Qual foi o motivo? Ali está tudo muito envolvido na questão pessoal, né, Chicão? Os interesses do município, os projetos, foi tudo esquecido isso daí. Foi tudo esquecido, tá virando uma palhaçada. Mas não é só dos dois, não, é de todo mundo. Aí quando a imprensa fala que aquilo é circo, eles acham ruim. Porque aqui não existe imprensa, a imprensa é inatuante. Vamos falar o que é aquilo. Vamos pôr aqui nome aos bois, então. Quem que seria o vereador teria razões concretas de se sentir ofendido ou de querer agredir o João Paulo ali? Qual seria, teoricamente, o vereador mais bravo ali no momento? Quem teria que ser? Paulinho, no caso? Não. Seria o Demétrio. Demétrio, sim, o presidente. Seria o presidente da casa. O Demétrio que tinha que tomar a dor. Exatamente. Teoricamente é o pai dele. O pai dele é o prefeito. Exatamente, desculpa. Não, me fugiu a Por que o Paulinho? Um cara sensato que veio aqui ontem, rasgamos elogios para ele, que foi homem bastante de vir aqui se explicar porque não foi na sessão passada, porque não vota isso, porque não vota aquilo, que está envergonhado da situação. Por que ele? E vale lembrar, consciência. Não vamos aqui defender o João Paulo também, como você falou que não é santo. Não. Né? Por que o Paulinho? Meu Deus, me responda isso. E vale lembrar que o presidente não estava presidindo a sessão na hora. Estava o Marco Bueno na cadeira. Faltou comando aí, Roger, você me desculpa. Eu acho que faltou uma altitude. Omissão, será? Eu entendo, pelo que eu entendo de voz de comando, disciplina, hierarquia e ordem, Roger, entendeu? Faltou comando, tá? O comandante ali, vamos colocar aqui, o que estava presidindo a casa, ele teria que advertir os dois em questão, na primeira uma advertência, ameaçando a suspensão da sessão.
Caso não fosse escutado, ele deveria paralisar a sessão, 10 minutos, chama os vereadores para dentro, porque esse é um assunto a ser discutido interna corpus. Porque é o seguinte, se você tem um ou mais vereadores agindo de maneira contrária ao que estabelece o decoro parlamentar, o presidente, não sei se é o Demétrios, não sei se é o Marco, aquele que estivesse presidindo a sessão no momento, deveria paralisar a sessão, advertir os vereadores verbalmente, convocar todos os vereadores para uma reunião lá dentro e lá dentro resolver a questão. Não no plenário. Não, mas aí é que tá. A sessão foi suspensa, foi paralisada, só que os 2 vereadores estavam lá fora. Não, então ela não foi paralisada na condução do projeto. Veja bem, vamos pensar uma coisa. Os 2 não combinaram. Olha, eu vou brigar com você lá fora. Não. Ah, eu também vou. Então vamos sair e a gente briga lá fora? Isso não deve ter acontecido. Acredito que não. Acredito que deva ter um crescente de discussão. Sim. Acredito que alguém, um chamou o outro de moleque, outro chamou o outro de alguma coisa, e assim foi. E assim foi. Tá bom. E neste processo, é aí que o presidente deveria intervir. Sim. Entendi. É aí que o presidente deveria intervir. Aí que eu porque se o presidente interfere no momento adequado, abaixa a pressão, chama as falas os vereadores, nada disso teria acontecido. Agora, aí entra aquilo que o Chicão falou. Será que isso não está premeditado? Será que não foi combinado? Aí que eu queria chegar. Será que não foi combinado tudo isso? Do mesmo jeito que ninguém foi na sessão semana passada. Porque entraram uma outra forma? Será? Por que os cobrão não se envolveram nessa questão? Por que ficaram tudo murchinho, quietinho? Por que ninguém falou nada? Por que na hora exata que vocês falaram, não estava lá o seu Demétrios e estava o Marco Bueno, que está no blog do Lauro dizendo que é assim que se conduz, de maneira pausada e de maneira correta? Por que os cobrão? Porque foram envolver o Paulinho e o João Paulo Ferraresso. Por quê? É isso que eu quero saber. Mas o spray também estava combinado, minha gente? Não está combinado, eu não estou querendo defender ninguém, ô Carlos Henrique. Não é estou querendo defender o João Paulo, não estou querendo defender o Paulinho, não. Mas os atos, a questão é que os atos podem, nós não estamos aqui afirmando, nós estamos conjecturando. Os atos podem levar a esse tipo de linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. Claro. Que tudo foi combinado. Não o espelho de pimenta, mas que causar uma comoção tal de paralisar a sessão. Pergunto, Roger, os fatídicos requerimentos foram aprovados afinal de contas? Foram, a não ser 2, se eu não me engano. Foi o seguinte, o João Paulo subiu na tribuna em referência ao pedido de informações sobre as horas extras dos funcionários, dos contratos sobre a rádio, empresa Metrópole, quantidade de cesta básica distribuídas pela Secretaria de Assistência Social, adiantamento de secretários, enfim. Surpreendentemente, o presidente solicita a entrada de todos os documentos solicitados pelo João Paulo, trazidos pessoalmente pelo Darwin, nosso secretário de governo. Então ele trouxe uns calhamaços desse tamanho assim, ó, e se colocou na mesa para o João Paulo levar para a mesa dele. Para que isso? Agora, esses documentos eram os documentos antes de serem aprovados. Cópia dos documentos ou o processo original? Porque, veja bem, se for o processo original que pertence à prefeitura, o seu Darwin, aí foi uma jogada para inglês ver, onde ele fala, o documento está aqui, 3 calhamaços de papel desse tamanho, 3 calhamaços de papel assim, coloca em cima da mesa do vereador, analisa, depois eu tenho que levar embora. Não é por aí. Não, ele deu para... Foram cópias. E essas cópias permanecem com o vereador João Paulo? Segundo informações, sim. Tá. Até... Volto a perguntar. Os requerimentos foram aprovados? Foram. Então, a prefeitura tem que entregar os documentos. O que foi feito ontem é para inglês ver. Não vale de nada. Porque se faltou algum documento e o vereador João Paulo não reclamar, não falar, fica por isso mesmo. Então, senhor vereador João Paulo,
Se o requerimento foi aprovado, a prefeitura tem que documentalmente, protocoladamente entregar os documentos para você, com carta resposta. Tome cuidado, porque senão pode também configurar o seguinte: olha, entregou a documentação, e daí? Você vai fazer o que com isso? Mas o André, Carlos, Chicão, o estopim da briga não foi nem aí. Aí passou, teve esses documentos, tal, o João Paulo lá ficou com aquela cara de assim, não entendeu nada, de surpreso também. O pau começou quando começaram a falar do Marquezine, congratulações, aplausos e não sei o que. Foi aí que o bicho pegou, aí que o circo pegou fogo mesmo. Porque o João Paulo quis que aprovasse congratulações e aplausos pro Marquezine, porque deu uma entrevista aqui, sabe? Se for também por esse princípio, vamos ter que... Eu já dei conta. Eu já participei desse programa um sem número de vezes. Tá? E até agora não recebi nenhuma congratulação. Por que o senhor Marquezine merece Então, pois é. Com todo respeito ao Marquezine. Mas por que ele merece? Eu respeito. Não, vamos sim. Olha, eu quero dar um pitaco aqui, Roger. Fica à vontade. André. Vamos falar de congratulações e aplausos por intermédio de um vereador. É óbvio. Inclusive, antes, só para te ajudar talvez, o senhor João Paulo protocolou um requerimento de congratulações e aplausos pelo aniversário de um jovem de 1 ano de idade. Para quê? Pois é. Foi discutido isso. O que essa criança de 1 ano de idade fez para merecer um voto de congratulações e aplausos? Nada, mas os pais são eleitores. Mas peraí. Então, os pais são eleitores. Então o senhor presidente da Câmara não deveria nem deixar esse tipo de requerimento a voto. Vamos dar um intervalinho aqui, 3 minutinhos para ele tomar uma aguinha. Não saia daí, o programa Opinião em Debate volta daqui a 3 minutos. Fala galera, depois do enorme sucesso que foi a estreia do nosso programa com a participação da Camila Moraes, chegou a hora da gente bater mais um papo com outro participante do Ídolos da TV Record. É a vez de conversar com o Melo Júnior, você via Twitter aí em casa e eu aqui no estúdio. Então nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, aqui na Infinity TV. Estou esperando você. Jornalismo me escolheu aos 16 anos de idade. Embora minha paixão seja o impresso, creio que eu estou apto para esse novo desafio. Minha formação é letras, mas estou envolvido no jornalismo há muito tempo, o que me dessa minha aptidão para notícias. A internet hoje está muito mais difundida do que outros veículos de comunicação, só pela noção de escolha. Ao mesmo tempo que há um leque de coisas boas para serem vistas, tem muita porcaria, mas isso é em qualquer segmento. Notícia, opinião, música e afins. Nossa pauta será feita pelo dia a dia, de forma direta e linguagem fácil. Nada de arcaísmos e rabo preso. Aqui é Paulo Gato, parceiro. Notícias do cotidiano, interatividade, entrevistas, tudo isso e um pouco mais você pode encontrar aqui, todos os dias, a partir das 16 horas, no programa Opinião em Debate, aqui na Infinity TV. Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri.
Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado, anuncie na Infinity TV. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconscientes. Ô, querido, por favor. O rapaz ficou lá de ajudar aí. Não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, você tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Tá brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio? Você tá me tirando? Estamos de volta, cara, web espectador do programa Opinião e Debate aqui do Infinity TV. Hoje ao meu lado, André Paduno, nosso comentarista político, e Carlos Henrique, além de Chicão dos bastidores. Hoje o assunto é Câmara dos Vereadores de Serra Negra. E você que está aí pela cidade e tal, ouviu falar sobre a fatídica sessão de ontem, a vergonhosa sessão de ontem, onde 2 vereadores acabaram em vias de fato. Pode chamar de vias de fato, né? Porque Com certeza. Não chegaram a se encostar. Fato consumado, inclusive. Não foi vias de fato. Vias de fato é quando ambos se chocam. Ao que nós fomos informados, Mas um material contundente. um vereador agrediu o outro. O outro não chegou a agredir um. Só foi promessa. Agora, um usou de um instrumento contundente contra o outro. Opa. É uma questão, é algo que a gente tem que ver. A gente estava falando sobre requerimentos de congratulações e aplausos, né, Carlos? Não, exatamente, Roy. Olha, vamos usar assim pesos justos, tá? O mesmo peso, a mesma medida para todos, para o vereador, para o deputado federal e para o senador, para o congressista. Mas eu entendo dessa maneira. O voto de congratulações e aplausos, ele deve ser usado. Porém, deve existir um princípio lógico e básico, né? E um critério de bom senso. É uma ferramenta que é muito boa e deve realmente ser muito usada, mas com um critério e as coisas têm que ter procedência. Entendeu? Então, digamos, não houve bom senso. Tá? Congratulação e aplauso, minha gente, não é ferramenta política. Tá? Não seria, né? Não é, nem pode ser. A indicação, sim. Você fazer indicação, concorda comigo? Concordo, absolutamente. A indicação, sim, é uma ferramenta política que deve ser usada e muito usada. Por quê? Você está usando indicação política para justificar o seu mandato, né, e corresponder às expectativas do eleitor. Tá? Mas veja bem, mas uma indicação, ela se dá em cima de uma solicitação Do munícipe Exatamente. por conta de um serviço, por conta de uma questão, por conta de uma informação que vai beneficiar a ele ou a comunidade. Agora, fazer política com requerimento. Sabe o que isso me lembra? Quando eu era em 2001, nós tínhamos assumido a Câmara Municipal e tinha requerimento de pesar. Você se lembra? Lembro, perfeitamente. Requerimento de pesar era um requerimento que a Câmara Municipal do vereador fazia de pesar pelo falecimento de alguém. Parecia que os vereadores ficavam na expectativa de alguém morrer e ligavam rapidamente para a Câmara para dizer o seguinte: olha, faz um requerimento de pesar com fulano de tal, porque ciclano morreu. Nossa. Não, era desse jeito, mais ou menos desse jeito.
Aí nós fizemos uma reunião com o conjunto dos vereadores e mostramos, não foi só eu quem participou dessa reunião e nem fui eu quem conduziu a reunião. Eu só dizendo que nós sentamos e nós acordamos que para imagem da Câmara, para acabar com essa história, era mórbido, era um negócio bizonho, né? Vamos fazer o seguinte, requerimento de pesar era assinado em ordem alfabética e sempre trocava o nome do vereador que indicava aquele. E todos os vereadores assinavam. Acabou o problema. Porque era um pesar que a Câmara aprovava, tá? Homenageando a família, mas aquela história, aquela disputa para ser quem você vai assinar, etc., deixaram de existir. Vocês estão achando que era brincadeira? Não é brincadeira, isso acontecia. Lamentavelmente. Vejam bem, teve um requerimento ontem que eu vou falar para vocês. Requerimentos de congratulações e aplausos de autoria do João Paulo Ferraresso, que parabenizava um ex-funcionário da Câmara, o Ronaldinho. Conheço até ele, é de Bragança Paulista, não está mais na Câmara faz um ano, já um ano e pouco, que abriu um restaurante em Atibaia. Vejam só. Que beleza. Ele abriu um restaurante lá em Atibaia e votaram aqui. Mas vota aqui? Será que é por isso que ele mandou voto? Ele vota aqui ou ele mudou o voto para Atibaia? Oh, meu Deus do céu! É piada, né? Vira piada um negócio desse. Depois não querem que fale disso. Ah, e outra. Existem alguns vereadores que estão incomodados, também eu não vou citar o nome, mas tem alguns vereadores que estão incomodados com a crítica que nós tecemos à Câmara Municipal. É para ficar incomodado mesmo. É para ficar. Eu quero que você se incomode mesmo. Para ver se você sai desse marasmo. André, não. Aqui ninguém critica a Câmara. A Câmara tem funcionários maravilhosos. Os vereadores. Os vereadores. Eles estão lá com concurso que o senhor ajudou a fazer a lei. Também. Porque quando aquela legislatura, Roger, Chicão, chegaram à Câmara Municipal, entendeu? Parecia, sabe o quê? A floresta amazônica, com vários galhos, com macaquinhos pendurados, ou seja, cabide de emprego. Exatamente. Entendeu? Gente incompetente, salvando 4 ou 5 pessoas, entendeu? Era um bando de incompetentes, ganhando um salário absurdo para não fazer absolutamente nada. Seu André, seu José Alfredo Dalari Júnior, tá? Montaram um projeto de lei, entendeu? Acabando com essa palhaçada vagabundagem. Sim. Então, funcionário da Câmara, por concurso. E os que estão lá, meu amigo, sim, merecem. E tem aqui a nota 10. Prestaram concurso e entraram. Mas, de novo, exatamente. Não disse os funcionários da Câmara. Não, porque senão vou entender errado. Não. Então vamos deixar bem claro. Eu disse os legisladores. Os vereadores. Está se incomodando? É para incomodar mesmo. Porque os vereadores. Se não, trabalha. Os vereadores passam. Atua. Haja. Os vereadores passam. Os vereadores passam. Claro. A Câmara continua funcionando também. É uma várzea. Roger, eu vou pedir licença para todos aqui. Eu quero fazer uma pequena exemplificação, sabe? Porque eu me lembro bem e convivi com isso. E o André, espero que ele me permita falar, porque envolve o nome dele. Por uma certa ocasião, sendo o André vereador e vice-presidente da Câmara, eu lembro que uma ocasião ele fez uma indicação para que se fiscalizasse peruas que transportavam crianças, tá? Sim. Eu sei porque eu sou testemunha disso, tá? As autoridades policiais fizeram o que podiam, mas me chamaram e falaram, olha, fala lá para o vereador André, que até onde a gente pode atuar, nós atuamos, porém, sabe, o resto cabe ao município, e o município não tem ferramenta, tá? Veja bem, baseado numa indicação, ele criou outra lei, uma lei que regulamentava o uso das vans para transporte público. Vocês imaginam eu estando na estrada ali na barragem, voltando de Amparo, tá? Lá do tiro de guerra? Isso eu comentei com você. Uma Kombi com 3 crianças com as perninhas penduradas para fora, meus amigos. Transportando transporte escolar. E pasmem, público. Daqui a pouco um pau uma Kombi pública. Transportando criancinha com as perninhas para fora. Beleza. Uma outra briga que eu acabei, entre aspas. Não, essa é a boa indicação, bom uso da indicação. Uma outra. Os
tem muita gente que gosta de praticar um esporte que deve ser delicioso, que é de motocross no município. Não, acho bonito. É um esporte, as pessoas têm todo o direito de participar, etc. Só que existe uma maneira, uma forma correta de conduzir as motos. Existe uma forma correta. Você não pode andar com uma moto de motocross pelas ruas da cidade, porque não tem farol, não tem placa. É uma moto para esporte, construída para praticar de esporte. É específica para isso. O pessoal andava na praça Sesc Centenário, em cima. Eu fiz uma indicação nesse sentido, mas caiu tudo em cima de mim. Por quê? Você está querendo proibir o esporte. Não. Eu estou querendo apenas que você dirija a sua moto de motocross no local adequado, da maneira adequada. Só. Para a segurança de todos, inclusive, né, Roger? Para a segurança de todos. Pela calçada, andava e tudo mais. Mas, Roger, eu vou me permitir também dar um pitaco aqui, claro. Já que vou quebrar a pauta aqui, da pauta que não tem pauta, né? Pauta, que falando um pouco dos legisladores, né? Eu, sinceramente, eu espero, porque ainda há tempo, viu, gente? Ainda há tempo. Vocês ainda têm 1 ano e meio para trabalhar. No máximo 7 meses. Algumas gestões passadas, os vereadores visitavam os bairros, visitavam. Eu estou do lado de um aqui, viu, Roger? Estou falando porque eu acompanhei, do lado de um, que enquanto vereador, visitou creche, visitou onde faz as merendas lá, cozinha piloto. Eu falo porque eu estou do lado de um e atuou dessa maneira. A escola profissionalizante, um trabalho magnífico daquelas professoras. Olha, vamos aproveitar também, parabéns a Rita Pinton pelo trabalho que ela vem desempenhando, um trabalho muito bom na educação do município. Eu acho que o que é bom a gente tem que ressaltar também. E fica a sugestão, Roger, até de você convidá-la para que ela faça uma exposição dos trabalhos que ela vem desempenhando. É uma excelente profissional, merece o nosso apoio, merece as nossas congratulações. Isso é uma consideração. O que é bom tem que ser divulgado. A gente mesmo aqui, uns então faz parte de partido, eu não faço, meu papel é jornalístico, enfim, a gente tem que mostrar o que é bom. Sabe uma outra coisa que me incomoda, Roger? Vou ser sincero, desde a época, inclusive, em que eu fui funcionário da Câmara. A Câmara fica lá nos cafundó. Sabe, até hoje eu não entendo, não concordo. Sei de muita gente que deixou de frequentar a Câmara pela distância. Eu lembro que quando eu não tinha um compromisso que eu tenho agora toda segunda-feira, que me impede realmente de frequentar, porque eu era assíduo frequentador da Câmara, viu, Roger? Eu dava carona, às vezes tinham 3 senhoras que ficavam lá, que o Celcinho chamava de irmãs cajazeiras. Depreciativamente. Eu falo do lado de passagem. Não, depreciar nunca. E outras pessoas, às vezes, o pessoal de imprensa trazia até o centro, até a casa e tudo mais, e com prazer imenso, viu, gente? E isso, não posso ir mais lá, não tenho ido por motivos outros compromissos. Mas eu tinha um prazer imenso, porque nós temos um problema sério também em Serra Negra, sabe? Uns são criticados, outros não, tal, mas eu acho que todos, já conversamos a esse respeito, todos têm que ter consciência política, sabe? Eu acho que todo cidadão tem que fazer parte de um partido, entendeu? Congregar, abraçar o plano desse partido e tal. Voluntariamente, né? Voluntariamente, olha, Deus me livre. É bom de diferenciar porque tem alguns que estão sendo obrigados a se filiar. É uma outra questão. Mas eu entendo que toda pessoa, por quê? Sabe uma coisa, Chicão, André, Roger, que me incomoda muito? E não muito tempo atrás, eu fui obrigado até a discutir no pátio do posto de gasolina, ali na esquina, das pessoas criticarem tanto o jornalista que comenta, quanto o político. Ou então em algumas esquinas por aí, tomando um cafezinho, metendo pau em todos. Ou às vezes tomando umas pingas aí, despejando coisa na internet. Eu discordo. Por quê? Entendeu? Para você poder falar, você tem que participar. Sabe? Quem não participa, não tem direito. Não tem, Roger. Sabe? Você tem que ser ativo no processo. Se você não faz parte do processo, como é que você vai criticar? Se você não faz parte dele, você fugiu. Então, esses
críticos de ocasião e oportunistas, eu meto a pau mesmo, é pau no gato, como você disse. Não, eu concordo com você que tem que ficar inteirado da política. Eu já não concordo em ter que participar de algum partido político. Eu acho que isso daí... Eu acho importante. Importante para quem quer galgar alguma coisa, enfim, expor ideias. No meu caso, por exemplo, eu me considero um jornalista. Então fica sem sentido eu fazer parte de um partido político. Que aí eu vou... Mas a cidade inteira é jornalista? Não, assim, tô falando assim, comentário com propriedade da sua profissão. É outra coisa. Tá, não posso falar de você, do Carlos Valentim. Mas eu tenho as convicções políticas também, por que não? Eu sim tenho. Precisa ter. Aproveitando esse gancho, até interrompendo um pouco você. É bom, Carlos. estou exaltado. Não. O Chicão, ontem, quando nós do PR, nós fizemos uma notificação ao vereador Ronaldo, onde nós exigíamos que ele tivesse uma determinada conduta na votação de ontem. Nesse requerimento, que foi protocolado na Câmara, nós pedimos que esse documento fosse lido no pequeno expediente para o presidente da Casa. A notícia que eu tenho é que esse documento não foi lido. Então ele não foi olha, é uma solicitação de um partido político regularmente registrado na cidade. O diretório municipal está regular na cidade, aonde houve uma solicitação expressa ao presidente da Câmara que lesse o documento. Ele não foi lido. Muito bem. Em que pese o presidente ter recebido muito educadamente o documento de minhas mãos. Mas um determinado leitor da web, quando esses documentos foram apresentados pelo Lauro no seu blog, um anônimo colocou uma questão que foi respondida muito bem pelo Chicão, tá? Foi mesmo. Foi muito bem respondido pelo Chicão, mas esse anônimo colocou como se o PR, primeiro, nós não teríamos nenhuma interferência no vereador. Afinal de contas, a partir do momento que o vereador foi eleito, ele é o vereador e ele não tem que ter responsabilidade, pelo menos esse anônimo assim o colocava, que ele não tinha que ter responsabilidade com ninguém mais, só com ele enquanto vereador. Segundo, que nós, enquanto partido político, éramos arbitrários, que éramos radicais e que exigíamos de um vereador uma conduta que aquele vereador não queria ter. Eu só quero responder a esse anônimo. Em primeiro lugar, não sei se você colocou essa sua mensagem de maneira adequada, ou se para provocar, ou se para causar celeuma. Então vamos esclarecer uma coisa. Em primeiro lugar, o vereador Ronaldo, ele não teve mais do que 400 votos. Quantos votos ele teve, Chicão? Você lembra? Ele não teve mais de 400 votos. 498. 498? Muito bem. Não teve 500 votos. Mais 100 votos para ele. Não teve 500 votos. Qual era o coeficiente eleitoral para se eleger na última eleição, vereador? 1.680. Tá. Então, o senhor Ronaldo, ele não teve voto suficiente para se eleger sozinho. Nenhum vereador teve. Então, nenhum vereador é dono do seu mandato. Poderíamos considerar que fosse dono se ele tivesse mais de 1.600 votos e tivesse sido eleito sem o auxílio de mais ninguém. O senhor Ronaldo dependeu dos votos do Vitálio, dependeu dos votos do João Paulo Ferraresso, dependeu dos votos do Marco Bueno, dependeu dos votos de todos os candidatos do PR que trabalharam, da coligação PR-PSDB, que trabalharam para que fizesse um determinado montante de votos. Ele não se elegeu sozinho. Primeira questão. Então ele não é dono do seu próprio nariz. Segundo, quando você se filia a um partido, você voluntariamente assume a responsabilidade de falar por aquele partido e de responder por aquilo que o partido pede. Se o partido te pede uma coisa e você age de maneira contrária, você pode ser expulso do partido. E o mandato não é do vereador, o mandato é do partido, porque é isso que determina a lei. Então, meu caro anônimo, muito bem elucidado na resposta pelo Chicão, mas eu acho que vale a pena comentar aqui também, tá? Esse nosso caro anônimo, ele está
muito por fora. Mas, na minha época, a gente dizia o seguinte, mais por fora que um umbigo de vedete. Não tem mais vedete. Não tem conhecimento da legislação, no mínimo é isso. Fica falando sem saber. Ou então quis fazer uma coisa jocosa. Vamos dar a palavra para o nosso Chicão, já que ele escreveu a resposta aí, né, Chicão? Você está aberto com o blog aí? Sabe o que acontece? Eu não sei O se... que é esse anônimo aí, Chicão? É frouxo, né? André, é difícil a gente falar, né? Como você falou aí, não sei se o cara está querendo se promover, se foi ele mesmo que respondeu. Eu até acredito que tenha sido ele, ou alguém da família, alguém mandado dele, né? Porque é difícil a gente falar, que nem... É duro, rapaz. Eu vivi numa época que eu era criança, não podia falar as coisas em casa, para você ter uma ideia. Meu pai falava, fica quieto, menino, aquilo lá que você falou aqui aquele dia, né? Quem falou isso pra você, menino? Não fala isso na rua, hein? Então, a gente trabalha num partido político, né? O Partido da República, coisa mais linda da República. O Carlos Henrique não gosta, né? Mas eu gosto da República, não? Eu sou monarquista, se a gente é ideologista, mas brigue por ela. o que a gente pode falar de uma pessoa dessa? Não fala sem conhecimento de causa, não participa, não opina, não vota, não dá cara para bater, porque não é nem homem de assinar, ou não é nem mulher de assinar, como o Kiko falou ontem, não fala macho, fala assim, você não é humano para assinar uma coisa dessa. Então, não tem ideologia de partido, não sabe nem para que votou, aonde votou, por que votou, o que o vereador dele está fazendo lá, não sabe. Foi eleito por uma coisa, vai lá e faz outra. Não olha na cara de ninguém. Minha gente, vamos parar com isso. Vamos fazer política séria. Vamos fazer política de baixo. Como falou um aqui, outro do blog aqui, do Lauro também, mandar um abraço pro Lauro. Vamos colocar uma câmara só de mulheres, então, para ver se melhora. Já que a Dilma tá lá. Quem falou isso foi a ABD. Então. Que eu já convidei ela para vir no programa, ela aceitou. Acabei de receber um e-mail aqui. Porque tá uma vergonha. Eu acho que tá na hora da gente dar voz também para os munícipes. Sim, precisa, entendeu? Já que lá ninguém ouve os munícipes, vamos dar voz aqui para vocês. André, outra coisa que me preocupa, a gente já bateu demais essa tecla, a gente está dando, como se diz, muita linha para pipa, né? Como a gente fala aí no jargão popular. Eu tenho medo disso aqui ainda, disso aqui que eu digo, esse vereador, virar vítima. É isso que eu tenho medo, porque ninguém participa, ninguém sabe da história, né? Porque na corredor da prefeitura, ele me falou, eu falei, Ronaldo, você é nosso representante lá dentro. Nós confiamos em você. Ele olhou na minha cara e falou, pode deixar, Chicão. Agora ele vem aqui, senta e faz demagogia, fala que não é oposição, que é oposição, que não sabe o que é oposição. Então ele não sabe o que é ser vereador. Me desculpa. Ele não cumpre o compromisso que ele assumiu. A coligação na época era PDT, PSDB, PR, PT, não era isso? Não, era o PSDB e o PR. Eram somente dois partidos. Mas olha, eu gostaria de dar uma palavrinha, Roger, e voltar um pouco lá atrás, porque senão eu não vou dormir bem, entendeu? Eu não vou dormir bem. Eu vou voltar no caso Marquezine e no voto de congratulação e aplauso. Tá? Eu não quero aqui fazer juízo de valor, em hipótese alguma, André. Não vou fazer juízo de valor. Não vou desmerecer, tá? Não vou condenar o vereador que determinou que a secretaria fizesse o voto para que ele assinasse e colocasse em votação, e não vou desmerecer o objeto desse documento, que é o seu Marquezine. Tá? Eu entendo que todos têm direito de se manifestar. Tá? Como se manifestar? Cada um acha uma maneira. Tá? Posso colocar uma questão aqui? Mas deixa eu acabar. Eu vou botar a lenha agora. Então eu não vou desmerecer. Não vou desmerecer. Eu entendo que o seu Edson Marquezine fez muito bem estar presente no programa do Roger. Foi muito legal, gostei muito de entrevistar ele. Foi uma entrevista coerente. Me chamaram de vendido por causa disso. Foi uma entrevista coerente das duas partes, tanto do Roger, que eu saiba não tem preço por enquanto, né, quanto do Marquezine. Mostrou que erros
O dia que uma brincadeira no meio aí, se eu tiver preço, eu vou me vender por quilo, que aí eu vou ganhar bastante. Olhem só, olha a gravidade do ato cometido pelo vereador João Paulo. Vamos ver se vocês concordam comigo. O vereador João Paulo propôs um voto de congratulações e aplausos para o senhor Marquezine, que também eu acho que é um empresário correto, tem trabalhado, procurado desenvolver a sua empresa, tem erros e acertos, como todos nós. Muito bem. Propôs um voto de congratulações e aplausos. O que aconteceu com esse voto de congratulações e aplausos? Foi rejeitado na Câmara por quanto? O de Atibaia, eu preciso pegar aqui, eu não lembro, mas do Marquezine, o único que aprovou foi o próprio, foi o autor. Foram 7-1, então veja bem, então ele teve o senhor Marquezine, um cidadão respeitável da cidade, certo? Teve o seu nome colocado à baila na Câmara Municipal para receber uma homenagem, um voto de congratulações e aplausos. O senhor Marquezine pediu para receber essa homenagem? Acredito que não. Não. O senhor Marquezine, então, ele, pelo fato de ter sido rejeitado esse requerimento, ele pode se sentir ofendido na sua honra. Acredito não pode? Que não. Mas acredito que não. Pode. Não, acredito. Se ele entrar com um processo de perdas e danos contra a Câmara Municipal, é capaz de ele ganhar. Porque já existe fato semelhante que aconteceu em outras cidades, aonde o homenageado, por não ter pedido a homenagem, se sentiu ofendido e ganhou. Sabe onde? Vocês já ouviram falar em clubes que antigamente, para você fazer parte de uma associação, ele recebia bola branca ou bola preta? Lembra? Sendo que a bola preta significava que ele era defenestrado do grupo, que não era aceito. O nome dele era lançado à baila. E o que acontecia? Houve pessoas que se sentiram ofendidos por esse tipo de ação desses clubes, moveram um processo e ganharam. Sabe quem nos alertou a respeito disso? O João Paulo. Lembro bem que ele foi o consultor contratado pela Câmara para a elaboração tanto da lei orgânica do município como do regimento interno. E ele nos alertou à época, provavelmente o senhor Júnior Dalari deve se lembrar disso, ele nos alertou dizendo o seguinte, que em muitas câmaras, o nome do homenageado para nome de rua, para cidadão serrano, para, por exemplo, aquele que fosse receber o título de cidadão serrano, somente é divulgado o nome da pessoa homenageada depois que o projeto de lei é aprovado. Porque se ele foi rejeitado em qualquer instante do seu momento de tramitação, a pessoa pode entrar com uma ação de perdas e danos contra a instituição. É vexatório. E quem provocou isso foi o senhor João Paulo. Se vier acontecer, se o senhor Marquezine vier a promover uma ação nesse sentido, o responsável foi quem? Foi quem que rejeitou ou quem apresentou? É interessante. O senhor Marquezine, ele já não se sentiu incomodado ou ofendido por outras situações? Sim. Ele poderia, por essa situação, de novo, estou dizendo. Posso fazer uma correção aqui? Eu estou sendo até alertado aqui na internet. Coligação de 2008 tinha o PDT e o PTN, com o PSDB e o PDT. Tanto é que o Alexandre Moreira, que teve 200 e poucos votos, também ajudou o Ronaldo. Então, muito obrigado, Alexandre. A coligação ao todo teve 4.084 votos. Ele passou até o link aqui para mim acessar e confere. Alexandre, obrigado. Obrigado pela lembrança. Prestou uma assessoria aqui. Eu estava cometendo um equívoco. Muito obrigado. E tá vendo? Ninguém fica bravo aqui por errar, né? Não, errado, sabe? Persistir no erro é idiotice. Exatamente. É idiotice. E, estamos quase estourando o tempo aqui. Já estourou, agora não faz mal. Vamos lá. Tá bom. Uma coisa que foi muito discutida ontem foi a situação que a gente ficou sem médico. Você tocou até no assunto aqui. Eu toquei no assunto aqui. Eu acho que de tudo isso, brigas e tal, e eles estão esquecendo que a gente está sem médico.
na verdade... O tia Amélia, daqui a pouco os negros vão tacar spray de pimenta no outro, não vão ter nem onde ir se tratar. Não vai ter a vítima. Olha, a gente brinca, mas realmente, olha, e nós perdemos o modo de dizer, porque na verdade nós ganhamos no processo de discussão política da cidade, mas perdemos uma tarde onde poderíamos estar sentados aqui, por exemplo, médicos, poderiam estar sentados profissionais da saúde, discutindo essa questão na cidade. Né? Exatamente. Eu fiz parte da administração, da provedoria que conduziu o hospital de 2005 a 2010. Eu fiz parte daquele conjunto de pessoas que procurou trabalhar pelo hospital. A minha contribuição não foi tão grande quanto a da contribuição do senhor Abner, do senhor Gilberto Amadeu e do senhor do Júnior, do Benedito Dias Júnior. Esses três homens, essas três pessoas conduziram as questões do hospital de uma maneira bastante impressionante, ao ponto de pegar uma instituição em 2005 falida, devendo para fornecedores, devendo impostos, devendo fundo de garantia, em situação pré-falimentar. Conseguiram levantar o hospital, conseguiram resgatar a credibilidade do hospital junto aos seus fornecedores, colocaram parcialmente em dia os pagamentos trabalhistas, ou seja, o hospital estava funcionando razoavelmente bem. Compraram um arco cirúrgico que poucos hospitais se amparam, acho que não tem o arco cirúrgico que está aqui. Reformou a maternidade, reformaram uma série de leitos, a coisa estava funcionando bem no hospital. Por questão política, por falta de entendimento com a atual administração, eles foram afastados. Eu também, mas eu vou colocar o nome deles porque eu estou junto, mas eu vou colocar o nome deles porque eles eram quem mais trabalhavam para isso e merecem todo o voto de louvor pelo que aconteceu. Foram execrados na Câmara Municipal em diversas oportunidades. Os vereadores, vou nominar o senhor meu Deus do céu, Vitali, o nosso amigo Celso Corchete, o nosso amigo Marcos Bueno, companheiros partidários de grupo político, execraram, dentre outros vereadores, execraram a administração anterior. O que está acontecendo hoje que não tem médico para trabalhar e ninguém levanta uma palha? Ontem os vereadores começaram a discutir alguma coisa a respeito, mas na meio daquela balbúrdia passou em branco. Aonde estão os vereadores dessa cidade? Aonde está a oposição dessa cidade que não age? Vereador, você reclama quando eu falo da oposição que você tem trabalhado? Aonde você está? O que você tem feito para isso? Aonde você fez as suas indicações, os seus requerimentos de esclarecimento? Aonde o seu pronunciamento em busca de efetivamente ter saúde nessa cidade? Cadê? É só para criticar? Cadê? Aonde estamos nós? O povo está pouco sem medo. A população desavisada, desassistida. Se não resolver, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do poder público, do seu prefeito municipal, que assumiu perante o poder judiciário, que ia tocar o hospital e não está tocando. Aonde está o senhor Rodrigo Lavande, que é o responsável pelo pronto-socorro e lá se encontrava no dia 30, no dia 31? Aonde? Fazendo o quê? Chicão! A gente tem só que lamentar, né? Falar o quê? A gente vai falar, como muitos aqui dizem, né? É pregar no deserto, sei lá eu, que coisa que a gente pode. Ô Roger, tá aí, né? Um homem que foi vereador, trabalhou pela cidade,
sabe fazer a coisa certa, sabe como deve agir um vereador, o que deve fazer um vereador, e está fora da Câmara. Né? Sabe quais são os deveres, as obrigações, trabalhou aí como se diz, na Irmandade, né? Auxiliando lá no hospital, tem serviço prestado, tem aqui os projetos que o Carlos Henrique enumerou, né? Tem o seu comércio aqui na rua Coronel Pedro de Mental, e está indignado. Calcule nós, né? Calcule a população. O que fazer? Olha, O que dizer, minha gente, de uma promessa feita, como o André falou aí, e não cumprida? Cadê como se diz aí, as pessoas, os poderes constituídos da cidade? Onde que vai parar isso? É uma calamidade geral? A Câmara que não funciona? A Prefeitura que não cumpre o seu dever? O hospital que não está trabalhando? Onde vai parar? Quais são as consequências disso? Temos uma pergunta aqui, né? não vai vir ao caso agora, que chegou por e-mail, o Roger. Né? Ele gostaria de ouvir a opinião quanto ao futuro de Serra Negra, caso continue essa demasia de congratulações e aplausos. É do Alessandro Bastos a pergunta. A gente vai continuar batendo palma a palhaço. Vai ficar continuando. Como o André falou, a pessoa vai se sentir ofendida daqui a pouco, porque vai virar uma rixa pessoal, né? O pessoal vai mandar congratulações e aplausos para mim, por exemplo, eles não vão aprovar, porque eu sou contrário. Vou mandar para o Roger, eles não vão aprovar. Quando que isso era para ser um motivo de festa, de alegria, de satisfação por algum serviço prestado, por alguma coisa bem feita? Vamos fazer um voto de congratulações e aplausos para o doutor Rodrigo Magaldi, como citou aí o André Padula, pelos excelentes serviços prestados no pronto-socorro. Ótimo. Agora, como é que a gente faz isso? Quando ele está lá, ele trabalha bem. Quando ele está lá, ele é um bom profissional. E quando ele está lá, ele trabalha bem. Só que o hospital, o pronto-socorro está ficando sem profissional. E a responsabilidade está em cima dos funcionários do hospital. Eu estou dando um exemplo, você entendeu? Sim, perdão. Não, tudo bem. Eu acho bom que profissional e boa pessoa. Você está no seu direito. Precisa ver se ele não está caindo no canto da sereia também. Viu? Mas não tem mar aqui, meu amigo, nem praia, como é que faz? Olha, Chicão, eu vou tomar liberdade, eu vou fazer um comentário. Eu fiquei quieto aqui, mas o que o André falou procede barbaramente, porque eu, Carlos Henrique, sou vítima, tá, desse descaso. Tenho minha esposa por testemunha, meu vizinho e funcionário do hospital. Quando no mês passado eu tive um problema de infecção que me deu uma tremedeira absurda, a febre foi para 41 graus e eu fui para lá. A Vânia me pôs no carro, tá? E foi para o hospital, seu André. Agora, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, porque ela teve que me levar para Amparo. Tá? Mas eu quero dizer, a coitada da enfermeira e da recepcionista não sabia o que falar. Ela virou para mim e falou, seu Carlos, eu não sei o que dizer, mas porque fiquei meia hora esperando, e ela falou, eu não posso aplicar nada no senhor, sei que o senhor está com mais de 40 de febre, está com uma tremedeira absurda, mas eu não posso aplicar nada sem autorização do médico. Entendeu? Consciente. Consciente. Ela, palmas para a enfermeira e palmas para a recepcionista. Pessoas maravilhosas, me atenderam muito bem. E outras pessoas que lá estavam, sabe? Mas ela foi obrigada a me dizer, eu sou obrigada a dizer para o senhor que não tem médico. O médico não está. Mas a indignação do André é justamente no sentido de que eles falaram que iam mudar, que iam realizar, que iam melhorar, que iam fazer. Não estão fazendo. Isso também. Eu acreditei nisso. Então, eu sou vítima disso. Eu, Carlos Henrique. E não estão fazendo. Não é só na saúde, André. Não vou falar que, não sei quem falou, não sei o nome, não sei. Não. Eu sou e meu nome deve estar lá. Tá? É só ver a data que eu fui atendido em Amparo e o receituário do Dr. Geraldo lá em Amparo, que me atendeu, muito bem, por sinal, porque lá tinha médico. Tá? Lá tinha médico, André. Entendeu? E eu fui atendido com respeito e consideração. Cidadão comum que sou. Cidadão comum que sou. Tá? Fui atendido. Gente, então eu tinha minha esposa do lado, um automóvel para me levar. E os que estavam lá na recepção e continuaram lá, seu André? Deixa eu colocar uma coisa também, porque pode parecer que eu estou falando apenas para os 3 vereadores que eu citei nominalmente. Não. O que eu tenho dito aqui, eu falo para os 9 vereadores. Todos, sem exceção. Inclusive o presidente da casa. Você participou de reunião, você
junto com a provedoria anterior, que eu também participei, você estava presente. Você participou da reunião junto com o juiz, junto com o Ministério Público. Então você sabe dos compromissos que foram assumidos. Não pode alegar ignorância. E o serviço de saúde, perdão, está deficiente, está deficitário. Algo precisa ser feito por conta da saúde da população. Mais humilde. Porque o Carlos Henrique, graças a Deus, tem carro e tem como se locomover. E aqueles que não têm? E aqueles que não podem? Isso aí. Infelizmente, nosso tempo já ultrapassou aqui. A gente podia ficar 2 dias falando dessa Câmara, porque infelizmente eles dão motivo para a gente falar. A gente poderia aqui falar de coisas boas e esperamos. Roger, vamos só deixar claro que a gente tem esse espaço aberto, como a gente falou. Qualquer um que foi citado aqui, como a gente fala, só subir a escada aqui, não precisa nem apertar a campainha. É verdade. É só não vir com gás de pimenta que tá tudo em casa. Não precisa nem marcar, Roger. Não precisa nem marcar. É só chegar. Paulo Gato. Viu? Só para a gente terminar no bom humor aqui, no blog do Lauro, colocou assim, um pouco de humor na baixaria. Há um seguidor do blog que usa o apelido Apimentado. Depois do que aconteceu ontem, acho melhor ele mudar seu pseudônimo, senão vão pensar que é o Paulinho. Mais uma vez, o ditado popular se fez presente. Pimenta no corpo dos outros é refresco. Pirei Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço. Lembrando que às 20 horas... Brasil na pauta! Logo menos, às 20 horas, Brasil na pauta. O nosso Carlos Henrique. Quem que é hoje? Hoje é o arquiteto. Carlos Espinhares. Está maravilhosa. Programaço, vale a pena ver. E obrigado pela oportunidade de poder vir aqui a Paisana, né? Pode vir. A Paisana, aqui é programa de maloqueiro, filho, não precisa não. Obrigado, Roger. Obrigado, André, também. Obrigado, abraço. Desculpe, web telespectador, por ter saído do sério aqui, mas... Não, aqui a gente quebra o pau mesmo. Valeu, Chicão, até amanhã. Até amanhã. Programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço.